TV Artilheiro. Podemos ir dar tudo ok? Muito boa noite a todos que nos acompanham agora na Vozão TV, para a coletiva pós-jogo do primeiro jogo da final do Campeonato Cearense 2025. Vitória do Ceará por 1-0. Conosco o professor Léo Condé. Boa noite, professor. Boa noite. A gente inicia com o repórter Horácio Neto ao vivo na Rádio Povo CBN. Condé, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória importante. Mais uma vez você vence aqui no Castelão. E o que eu queria te questionar, Condé, é como foi esse trabalho durante a semana que a gente já vinha debatendo. Ia ser muito desgastante e nenhum jogador do Ceará acabou saindo sentindo esse desgaste. Como foi essa preparação? Como foi esse meio de semana? Com jogos importantes, com duelo, desgaste físico e mental. E mesmo assim o Ceará termina a partida inteira. Bom, boa noite. Assim, a preparação, na verdade, não é a preparação da semana, né? Eu acho que a preparação como um todo, desde quando a gente se apresentou na pré-temporada, o bom trabalho que tem sido feito pelo departamento de fisiologia, o departamento físico, juntamente, claro, com a gente no campo, a parte técnica e parte tática, sempre aliando, né, os trabalhos no sentido de deixar os atletas em um nível atlético melhor possível. É claro que gera-se um desgaste, o jogo de quarta-feira exigiu muito, como você citou, o aspecto físico, o aspecto mental, mas a gente, nesse curto tempo, a única coisa que a gente fez foi procurar recuperar bem os atletas, para que eles pudessem chegar em boas condições de jogar hoje. E conseguiram, né? A gente conseguiu performar bem dentro daquilo que a gente esperava. Boa noite, Condé. Mário Kempis, do blog do Kempis, da Rádio Sol FM e do canal Gold. Professor, eu queria que você pudesse me dizer o que é que você mais gostou hoje no Clássico, o que é que você disse, o que é que você pode dizer que você aprovou sobre isso, e o que é que você acha que ainda precisa melhorar para a segunda partida. E só para finalizar, o jogo da quarta-feira que vem também pode atrapalhar nesse sentido de desgaste? Bom, eu acho que o jogo, como um todo, foi um jogo muito equilibrado, como normalmente é, né? O Clássico é sempre muito estudado, decidido em detalhes, tem sido assim os últimos anos, mesmo eu não estando trabalhando aqui, mas a gente como profissional do futebol, a gente acompanha, né, uma equipe, enfrentamos um adversário muito bem treinado, com bons jogadores, né, e a gente também procura fazer nosso trabalho aqui, organizar a equipe para fazer os jogos se tornarem equilibrados, e a gente sabe que é um detalhe ou outro que vai definir. Então, assim, os jogadores tiveram a entrega dentro daquilo que a gente pediu de comportamento tático do primeiro ao último minuto, cumprindo as alternâncias dentro do jogo, que naturalmente iria acontecer, né? Momento de transição, momento que a gente seria mais pressionado, momento que a gente iria arriscar e pressionar no bloco um pouco mais alto. Então eles tiveram bons comportamentos táticos e também a entrega, o aspecto de sacrifício, o aspecto individual também, tecnicamente falando, a gente conseguiu produzir bem, conseguiu em alguns momentos ter o controle do jogo, assim como o adversário também. Então foi um jogo dentro daquilo que a gente planejou e agradou. Em relação à partida de quarta-feira, a gente vai avaliar, né, um jogo importante também. A gente espera avançar na Copa do Nordeste. É claro que a gente também não tem como... dificilmente nós vamos conseguir fazer 4 jogos com a mesma equipe, mas pode ser que a gente modifique algumas peças, mescle a equipe. Vamos avaliar com calma, com sabedoria, para a gente tentar tomar a melhor decisão. Léo, boa noite, parabéns pela vitória. Foi uma vitória estratégica, né? Se percebeu muito bem que o Ceará não caiu na do Fortaleza, né? Porque no segundo tempo o Fortaleza foi muito mais time ali, pelo menos no começo do jogo, né? Mas o Ceará soube suportar e estrategicamente chegou aonde chegou, né? Agora me diga, o Léo Condé, com relação à cobrança de pênalti, né? Quando tem um fato desse, né? Um pênalti, um lance único na partida, e eu senti ali que ficou uma indecisão de quem cobraria esse pênalti, né? Eu até pensaria que seria o Pedro Raul, mas eu acho que ele estava tão desgastado que não foi para ele. Aí ficou ali Rômulo, ficou também para Fernando Sobral. Quem é realmente que bate o pênalti pelo Ceará? Não tem decisão nenhuma. Quando eles vão para o jogo, eles sabem quem é o primeiro cobrador, quem é o segundo, quem é o terceiro. Às vezes, de repente, pode ser que o cobrador principal está mais desgastado e ele tenha a liberdade de passar para o segundo e para o terceiro. Léo, aqui. O Alisson para o canal Mantley Alvinegro e também para o canal Del Luiz. Professor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi a preparação para o Fortaleza
Eu particularmente não lembro do Fortaleza jogando nesse sistema, né? Variando de um 4-3-3 para no setor ofensivo no 3-3-4, com o Diogo Barbosa espetando, Breno Lopes por dentro. Como foi preparar o time para isso, né? Você tem falado, eu presto muita atenção, e você tem falado sobre o seu time, já estava preparado, já estava pensando no jogo anterior. Aquilo que nós pensamos foi o que aconteceu. E aí trazendo a correlação da importância da análise de desempenho, que foi muito importante para a classificação semana passada, ajudando o Bruno, fazendo todo o mapeamento dos batedores, trazendo para esse jogo e junto com a fisiologia e preparação física. O Fortaleza, a gente sabe, é um time que tem muitas alternativas, né? A gente sabe que é uma equipe muito bem treinada, já um trabalho consistente aí de alguns anos, né? E a gente, é o que eu falo, eu cheguei aqui agora no estado, né? Mas a gente acompanha esse bom trabalho que é feito e a gente procura, né? Dentro da nossa preparação também fazer, criar alternativas para tentar neutralizar as principais jogadas e tentar explorar alguns pontos vulneráveis que toda equipe no futebol mundial tem virtudes e tem dificuldades. Mas a gente, eles têm sim boas variações, não cabe aqui, né, expor, e isso é mais nosso, interno, assim como também a gente tenta, né, é claro que é um trabalho ainda que está se iniciando, são praticamente aí 8, 9 meses de trabalho. A gente modificou muito o nosso elenco da temporada passada para essa, praticamente 50%, 60%, mas a gente já está conseguindo ter sim algumas ideias, né? A equipe já consegue criar algumas movimentações mais sincronizadas, mas ainda está precoce. Mas de qualquer forma, eu acho que a gente conseguiu sim equilibrar a força e fazer um bom jogo. Condé, aqui ó, Pedro Pinheiro da Band, parabéns pela vitória. Mais uma vitória em Clássico Rei e agora em uma decisão de 180 minutos. Os primeiros 90 já foram com você com uma vantagem pequena. Sei que você passou pouquíssimo tempo ali no vestiário. O que é que vocês já conversaram, puderam comemorar juntos? E como é que você vai trabalhar durante a semana, pensando também já no último jogo, que é no próximo sábado, numa semana, mas que vocês têm um jogo no meio delas? É natural comemorar, e uma vitória no Clássico é sempre considerável, né? E a gente conseguiu uma vantagem importante, mas de qualquer forma foi dado, como você mesmo falou, é um jogo de 180 minutos, foi dado o primeiro passo, terminou o primeiro tempo, digamos assim, e a gente tem que se preparar bem em todos os aspectos para que a gente possa chegar forte na semana que vem e ser merecedor, né, de uma possível conquista. Mas nesse momento está em aberto, a gente vai trabalhar da melhor forma possível, com a máxima seriedade e respeito possível, para que a gente possa chegar bem estruturado no próximo jogo. Como eu falei agora há pouco, em relação ao meio de semana, a gente vai avaliar uma série de situações para a gente tomar essa decisão. Ô Léo, aqui atrás, bem nas câmeras aqui, tudo bom? Boa noite, parabéns pela vitória. Queria que você falasse, eu sei que retrospecto não entra em campo e tal, mas você é muito tempo no futebol, você sabe que a confiança às vezes fica mais abalada, às vezes o cara fica mais confiante e tal, dependendo desse extra-campo. O Ceará chega agora a 11 clássicos com apenas uma derrota nesse intervalo, sendo 6 vitórias. Queria saber a sua opinião disso, o quanto que isso, se é que faz alguma diferença, que diferença pode fazer na sua preparação, enfim, nos confrontos próximos. Cara, a gente que é profissional do futebol, com toda sinceridade, isso assim, é natural vocês, como jornalistas, buscarem, pesquisarem esses números. Vai ter números que são favoráveis para a gente, números não tão bons, assim para o adversário também, mas a gente foca muito no próximo jogo, no próximo confronto, a gente sabe, então a gente não está zero preocupação com isso, até porque foram outros profissionais também que construíram, que passaram por isso. Nossa preocupação é só nesse momento fazer o nosso trabalho, se preparar bem para o próximo jogo, e essa questão de números a gente não tem nenhuma preocupação. Léo Condé aqui, boa noite, Luiz Eduardo Gomes para o TVC Esporte Clube. Eu queria que você falava com você na coletiva pré-jogo sobre a importância desse equilíbrio, né? Parte física, parte emocional. Como é que você avalia essa questão em relação ao Ceará e por que o time vem tendo um desempenho tão bom num intervalo relativamente curto de tempo na temporada, sabendo que o Ceará é o time que mais contratou na temporada de 2025 entre os clubes da Série A? Futebol, de um modo geral, né? Isso não
Não somos só nós profissionais do Ceará que fazemos isso, né? Vários outros bons profissionais, boas equipes fazem isso. Não tem como, é tudo um conjunto, né? Primeiro, é uma boa escolha dos atletas, uma boa estruturação do trabalho, aspecto físico, técnico, tático, né? O trabalho em conjunto que é feito. Hoje em dia, nesse calendário insano nosso do futebol brasileiro, às vezes, mais do que preparar, é você conseguir fazer uma boa recuperação quando os jogos são próximos, né? Mas também não tem como você deixar de buscar um nível atlético do jogador, porque acaba em algum momento a conta não fechando, e às vezes é por isso que acontece um número elevado de lesões dentro do futebol brasileiro. Mas a gente vai tentando, dentro de estudos, dentro de análises, de um modo geral, controlar a carga de trabalho, o momento que dá para pisar um pouquinho mais no fundo do acelerador, o momento que é para a gente recuar, segurar um pouco. E em relação à preparação para o jogo, é uma preparação que a gente já está acostumado a fazer, principalmente dentro desse nosso calendário. A gente já está um bom tempo trabalhando, a gente sabe como funciona. E é claro que cada jogo tem o seu grau de importância. Pegamos 2 jogos assim com uma relevância muito grande, né? A gente precisava avançar na Copa do Brasil por uma série de fatores e também um jogo dessa magnitude que é o Clássico. Boa noite, Condé. Marta Negreiros, do Globo Esporte. Queria que você falasse primeiro sobre quais dificuldades você identificou no jogo de hoje que não teve no clássico passado, né? Porque o Ceará teve uma facilidade de fazer até um resultado melhor, fez mais gols, um gol a mais, mas enfim, no jogo de hoje teve mais dificuldade ali no primeiro tempo e tudo mais, e conseguiu resistir e sair também com esse resultado positivo. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse comparativo entre os 2 jogos e também falasse da importância do torcedor, porque além do resultado à frente no placar como vantagem, o Ceará também vai ter a maioria da torcida no estádio no jogo da volta. Bom, em relação aos jogos, esses jogos são muito... Eles têm uma alternância muito grande, né, de característica. O primeiro jogo foi um jogo mais aberto, né, um jogo onde ofertou mais transição. Hoje já foi um jogo mais, digamos assim, um pouco mais estudado, as duas equipes tentando controlar um pouco mais a posse da bola. Então, assim, e dentro da própria partida, às vezes, vai mudando um pouco a dinâmica, né? No início do segundo tempo, o adversário veio um pouco mais para dentro do nosso campo, aí já começou a possibilitar algumas situações de contra-ataque. Então, assim, o clássico em si, ele modifica muito de uma partida para outra e vai ser sempre assim. Cabe a gente fazer a leitura, principalmente os atletas, da dinâmica do jogo ali, como se portar e até característica de jogadores, o que utilizar, né? Que característica de atleta que a gente pode utilizar para determinado jogo. Em relação à nossa torcida, hoje veio em menor número, até natural, né, pela questão do percentual, mas a gente sabe que desde quando eu cheguei aqui sempre tem uma participação muito ativa, né, independente do número que vem, apoia do início ao fim. Eu falei até hoje para os atletas na pré-eleção, né, o comportamento da nossa torcida no jogo do meio de semana na Copa do Brasil. Estava depois assistindo o jogo, 25 minutos do segundo tempo, a gente estava perdendo de 2-0 em casa e o torcedor, né, mandando uma energia, uma força para os atletas, gritando, cantando. Isso o jogador tira força de onde não tem. Então, com certeza, a gente espera que possa vir no próximo jogo em grande número e a gente possa continuar caminhando junto. Boa noite, Condé. Danilo Queiroz, do Futebolês. Lembro que a gente conversou lá no PV depois, aliás, no último jogo, né? Foi aqui mesmo. A gente conversou sobre o time ter que buscar forças, a dificuldade que ele teve de buscar forças e reverter um resultado, onde ele perdia, empatou e depois buscou nos pênaltis. Animicamente muito bom, como você descreveu naquele dia, mas fisicamente deixando o desgaste. E eu te perguntei o que é que você faria, até brinquei, né? Será que tem alguma mágica para que o jogador, o desgaste seja retirado do atleta e ele possa entrar com todo o gás no jogo seguinte? Não entendo que foi isso, obviamente, que aconteceu hoje. Não houve mágica nenhuma, mas o time não deu armas ao adversário em relação a desgaste, em relação a cansaço. O que foi feito, o que a equipe conseguiu fazer, o que você
traz aí que pode ser exaltado nessa questão de que o Ceará, 3 dias depois de um jogo extremamente decisivo e complicado, ele faz outro jogo muito bom e nos 2 ele sai com resultados positivos? O que eu falei agora há pouco, é um trabalho em conjunto de todos, todos os profissionais do clube. O clube oferta uma boa condição para fazer esse trabalho de recuperação. É o atleta também que tem que se cuidar, que tem que se preparar, porque é uma situação que vai acontecer ao longo da temporada. Nós vamos ter vários jogos decisivos, quarta e domingo, quarta e sábado, e a gente tem que procurar se preparar. É claro que de uma partida para outra, talvez vamos modificar algumas peças em razão disso, mas dificilmente nós vamos mudar toda uma equipe quando começar as competições de nível nacional. Boa noite, Condé. Ana Letícia, do portal Futebol Cearense. Você já até falou um pouco sobre essa questão de utilizar características particulares de jogadores para partidas específicas, e eu queria destacar a atuação do Galeano, que vem sendo muito importante nos últimos jogos. Gol na quarta, o pênalti sofrido hoje. É um jogador que pode ganhar mais espaço? Como você avalia essa questão? É um jogador que vem trabalhando bem no dia a dia, é um jogador que tem uma característica interessante, consegue trabalhar bem pelo lado do campo, uma boa recomposição, uma boa saída. A gente está incentivando ele um pouco mais de pisar na área, aproximar um pouco mais do centroavante. Ele conseguiu fazer isso no último jogo, hoje também, mais uma vez. Tem algumas questões que a gente ainda pode ajustar, mas com certeza é um jogador que nesse momento está buscando seu espaço e naturalmente a gente deve ofertar mais minutagem para ele. Boa noite, Condé, Guilherme de Andrade, do NE45. Hoje a gente pôde ver o Ceará até com uma postura mais reativa, tanto ali no começo do primeiro tempo, no começo do segundo tempo e alguns outros momentos da partida. E isso, claro, não é sinônimo de uma atuação ruim, é uma estratégia que você pode usar dentro de uma partida. E eu queria saber se essa posição do Ceará dentro do jogo foi motivada pela atuação do rival, ou se entra aquela questão até dos números que o Trovão falou, que você já disse que não pensam muito nisso, mas querendo ou não, tem um peso psicológico pro adversário. Então eu queria saber se ao deixar o Fortaleza até mais tempo com a bola, se foi uma estratégia de jogar a pressão pro lado deles e tirar um pouquinho do Ceará, ou até mesmo para jogar no erro deles. Obrigado. Cada jogo, assim, dentro da partida, a equipe, eu acho que o principal, você tem um modelo de jogo, você tem uma ideia de trabalho, mas você tem que ter alternâncias, né, dentro do jogo ali, o momento de marcar no bloco mais baixo, um bloco mais alto, um bloco médio. Aí depende daquilo que a gente quer para o jogo, daquilo que a gente entende do jogo. Eu acho que em termos de posse de bola, foi, eu acho, 53-47. Talvez até pelo final do jogo que a gente ficou com um jogador a mais, a gente equilibrou um pouquinho. Mas assim, número de chances de gols, foi até bem restrito o jogo, né? Mas foi quase que parecido também. Então, foi um jogo assim que foi marcado pelo equilíbrio e um detalhe decidiu a nosso favor. Boa noite, Léo. Então a gente tem uma visão aqui, nós da imprensa que trabalhamos no dia a dia do Ceará, temos a visão de que você é um cara muito tranquilo, não tem oba-oba, tem um temperamento bem equilibrado. Eu queria saber quem é o Léo Condé no vestiário, quem é o Léo Condé no dia a dia, nesse aspecto psicológico, se tu tem algum profissional que te ajuda nisso também, como esses jogadores conseguem entrar, mesmo o Pedro Raul que chegou agora e já dá a volta por cima na carreira, já está numa grande fase. Explica um pouco pra gente nesse processo. É um trabalho que a gente faz, envolve uma série de profissionais. Não é só a figura do treinador, é claro que é uma figura que é importante no trabalho como todo. A gente, né, tem uma gama enorme de responsabilidades que a gente tem que monitorar e cuidar, principalmente dos atletas, né? Então é o trabalho de campo, é o controle de carga, treinamento, a mobilização, a motivação, essa percepção, como você falou, o atleta que está buscando o seu espaço, o atleta jovem, o Guilherme que está subindo. Não sei se ninguém ia perguntar, né? O Guilherme é um garoto de 18 anos que a gente pensou da base aí depois de uma taça São Paulo, menino de um potencial gigantesco. E tem atletas experientes também, como você pega um Fernando Miguel, né? Que divide o vestiário ali com um garoto de 18 anos. Então a gente incentiva todos os jogadores a ter uma participação efetiva ali, dou essa liberdade. A figura do Léo, treinador, assim, a gente tem um momento que a gente cobra mais, que é interno, a gente aperta. Tem um momento que a gente passa confiança, um momento de tirar um pouco, aí depende de momento, de circunstâncias. Tem momento que o vestiário é mais tranquilo, tem momento que a gente cobra um pouquinho mais do vestiário.
É claro que característica individual é pessoal, cada pessoa tem uma característica, mas a gente cobra quando tem de cobrar e incentiva quando tem de incentivar. Além, claro, do clube ofertar outros profissionais também, tem psicólogo, tem assistente social, né, e todo o trabalho da direção também, que tenta nos ofertar boas condições de trabalho. Boa noite, Léo Condé, Luiz Henrique Pontes, TV Cidade. Dois aspectos que mobilizam muito o torcedor, que é com relação ao Ceará se tornar campeão invicto mais uma vez. Ano passado o Haroldo aqui me disse que vocês conseguiram o título de forma invicta. Esse ano pode ser também mais uma vez campeão de forma invicta, bicampeão invicto, algo que é difícil, raro no futebol brasileiro. E existe um empate entre Ceará e Fortaleza de 46 títulos. Quem vencer agora esse título vai ficar à frente. Esses aspectos, esses números são levados até vocês? Vocês reverberam isso aí dentro do vestiário? De que maneira você vai trabalhar isso para o jogo da final do próximo sábado? Olha, a gente tem 25 anos que eu estou no esporte de alto rendimento. Cada jogo, nós profissionais e principalmente os atletas, sempre entram tentando fazer o melhor. É claro que a gente está decidindo um título de campeonato, então a nossa expectativa sim é de, no próximo jogo fazer o melhor e tentar a conquista, assim como o adversário também. Então o nosso foco é todo numa boa preparação, numa boa estruturação para o próximo jogo. Tem 90 minutos para ser jogado e para a gente conseguir conquistar, nós vamos ter que fazer 90 minutos bem feito. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Uma excelente noite. TV Artilheiro.